Oi, oi para você que está aí do outro lado. Se você usa secador nos seus cabelos ou algum outro instrumento de calor como babyliss, chapinha, é bom dar atenção a alguns detalhes para não danificar os seus fios e principalmente evitar o tal do bubble hair. Afinal de contas, o que é isso? Vamos falar neste vídeo. Então, se você gosta de dicas de beleza, eu convido a ficar comigo até o final do vídeo. Se não me conhece, não conhece o canal, assista a outros vídeos, eu falo sobre vários temas aqui. Se gostar, inscreva-se para nos acompanhar, ok? Então agora, vem comigo! Eu acho que de todos os instrumentos de calor, o mais usado é o secador de cabelos, não é mesmo? Mas, se usado de forma incorreta, pode danificar muito os fios e pode acontecer esse tal do bubble hair. Vamos então entender o que é isso. Os nossos cabelos, nossos fios, ou hastes capilares, elas são formadas de várias partes. E entre essas partes existem alguns espaços. Esses espaços são chamados de vacúolos, porque eles estão cheios de ar. Quando nós lavamos os nossos cabelos, esses espaços se enchem de água, então nosso cabelo fica carregado de água. O que acontece com a água quando ela é elevada a alta temperatura? Ela ferve, não é mesmo? E cria bolhas. Então é exatamente isso que pode acontecer no nosso fio se nós não tomarmos os devidos cuidados quando nós lavamos o cabelo e depois vamos usar o secador. Essas bolhas que se criam ali dentro do fio, dentro da haste capilar, fazem com que o fio do cabelo fique muito mais frágil, proporcionando, propiciando a quebra capilar ou que o cabelo arrebente muito mais fácil. Então, como que nós podemos evitar que algo assim tão ruim aconteça, já que nós muitas vezes dependemos do uso do secador de cabelos? Então vamos a algumas diquinhas importantes. A primeira coisa que nós podemos dizer como dica, que é importante, é tirar o máximo possível da água dos cabelos antes de usar o secador. Eu até falei no outro vídeo aqui, que a gente deve usar uma toalha macia, a gente deve ter cuidado na hora de secar os cabelos. Mas é importante secar os cabelos antes de usar o secador. Não ir para a hora de secar, com o secador, com o cabelo pingando água. Isso não vai ser bom, por quê? Porque o nosso cabelo vai estar muito mais carregado de água e vai ter muito mais chance de acontecer esse tal do bubble hair. Uma outra dica muito importante e sábia, porque os especialistas já confirmaram que realmente ajuda, é usar um protetor térmico. Um outro vídeo que eu mostrei qual que eu tô usando até, eu tô com ele aqui. Eu tô usando esse da L'Oréal e é interessante que você use um protetor térmico de boa qualidade. E você sabe que ele é bom quando ele diz, por exemplo, como esse aqui, que protege até 230 graus. Existem vários tipos, de protetores, escolha qual que seja da sua preferência, mas escolha um bom protetor térmico. Uma outra coisa que nós devemos cuidar na hora de usar o secador é manter uma distância recomendada de pelo menos, no mínimo, o secador mesmo, a ponta do secador, manter uma distância aí de 10 centímetros dos nossos fios, tá? Também é interessante a gente secar o cabelo sempre de cima para baixo. Por quê? Porque as escamas do nosso cabelo, elas estão dispostas, de uma maneira que elas vão se fechando para as pontas do cabelo. Então, quando nós colocamos o jato assim de cima para baixo, a gente ajuda que essas escamas se fechem. Uma outra dica muito importante é você não deixar o jato do secador muito tempo no mesmo lugar. O secador de cabelo, ele deve ser usado sempre em movimento, tá? Movimentos circulares ou movimento de vai e vem, mas devemos sempre estar movimentando. Enquanto ele estiver ligado, direcionado aos nossos fios, ele deve estar em movimento e não parado. Eu não deixo o jato do secador mais do que 1 segundo em cada parte do meu cabelo. Eu tô com ele sempre em movimento. Outra coisa muito recomendada pelos especialistas é cuidar a configuração que você faz aí do seu aparelho antes de usar, no caso da força do jato e a temperatura. Eles dizem para não usar a temperatura máxima do aparelho, tá? Por exemplo, se você vai secar o cabelo assim só usando as mãos, não vai fazer uma escova, você vai conseguir usar ele numa distância mais afastada. Então você até pode colocar a temperatura máxima, mas o certo seria deixar um jato médio aí no seu secador para não danificar os fios. Já se você vai usar a escova para modelar os seus fios,
o certo seria deixar tudo no mediano, né? Tanto a força do jato quanto a temperatura do seu secador no médio. Agora vamos conversar mais de perto aqui, porque eu tenho que confessar uma coisa para vocês e é algo que fica de dica também, porque é a maneira como eu entendo da coisa, tá? Eu acho que essa regra ela tá muito generalizada e nós temos que lembrar que existem cabelos finos, cabelos médios e cabelos grossos. Também tem pessoas que têm pouco cabelo e pessoas que têm muito cabelo. Então, por exemplo, no meu caso, gente, eu até tentei. Eu até fiz o teste, mas eu confesso para vocês, o meu cabelo não seca se eu usar a temperatura média ou a força média do jato. Simplesmente não seca, eu ficaria até amanhã aqui tentando secar os meus cabelos. Por quê? Porque eu tenho muito cabelo e o cabelo é grosso. Então, o meu cabelo, ele resiste a essa agressão, digamos assim, tá? Porque senão ele estaria muito mais arrebentado do que está. Hoje até tá cheio de frizz, porque eu ainda não usei óleo de coco essa semana. Mas, de modo geral, né, para quem usa o secador como eu uso, né, durante o período que eu uso todo do inverno, mais de uma vez na semana, era para o cabelo estar muito danificado. Então, se o meu cabelo aguenta, eu faço esse raciocínio, né? Se o meu cabelo aguenta essa temperatura e esse jato forte, é justamente porque ele é um cabelo mais resistente. Então, se você tem um cabelo de médio a fino, né? Se tem pouco cabelo, eu acredito que seja melhor, sim, cuidar essa questão do jato, né? Da força do jato e também a temperatura, tá? Mas eu já adianto para vocês. E comente aí embaixo se você tem bastante cabelo, você tem cabelo grosso, se você consegue secar seu cabelo todo com jato médio. Eu acredito que não, porque eu não consigo. Meu cabelo ainda fica um pouco úmido depois de ficar um tempão ali secando. Então nessa configuração não secaria nunca, não adianta. Mas eu faço todos os outros cuidados que tem que fazer. Então eu acho que isso que importa, né? Isso que ajuda bastante. E aí você pode perguntar, mas e os outros instrumentos de calor, né, que são colocados nos fios também? Nós temos dois tipos, né? Tem a escova modeladora que seca, que também seca, tem a escova modeladora que você usa com cabelo seco. Mas tem uma que você usa com cabelo molhado, porque ela seca o cabelo enquanto modela. Essa escova é mais perigosa que o secador de cabelo, tá? Por quê? Porque ela encosta no fio do cabelo. Você tem que enfiar a escova ali, né, as cerdas da escova no seu cabelo para você conseguir que o calor se aproxime mesmo dos fios para secar e para modelar, o que não acontece com o secador. Com o secador você consegue dar essa distância. Então nesse ponto aí, nesse quesito, a escova modeladora que seca o cabelo, ela é a mais prejudicial de todos os instrumentos aí que estamos falando. Já a chapinha, por exemplo, ou o Babyliss, ou essa escova mesmo modeladora, né? Esses instrumentos que a gente usa com o cabelo seco, que o certo é usar com o cabelo seco, né? Eles não têm esse problema de causar o bubble hair. Por quê? Porque o cabelo tá seco, não tem água ali para formar as bolhas. Porém, se usado de forma incorreta, por exemplo, todos os dias, na temperatura máxima, ficar muito tempo passando no mesmo lugar no cabelo, isso também vai danificar o seu cabelo, obviamente. Por quê? Porque é uma alta temperatura que você está ali agredindo o cabelo muito tempo. Então tem que usar da forma correta também. Não vai criar as bolhas, mas vai danificar de outra forma, tá? Então temos que ter esses cuidados sempre que nós usamos qualquer tipo de instrumento de calor nos nossos cabelos. E se você vai passar uma chapinha ou um Babyliss direto, né? Se você vai deixar o seu cabelo secar ao natural e você vai usar esses instrumentos depois, você deve usar um protetor térmico também. Então essas eram as diquinhas de beleza de hoje, diquinhas para cabelo que eu sei que vocês gostam. Então se gostaram do vídeo eu peço que deixe o seu like e também compartilhe com alguém se possível, eu sempre peço isso porque ajuda bastante o canal a crescer, ok? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo, é claro. Tchau!